Meus irmãos, hoje nós vamos falar, vamos começar o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, facinho de achar. Eu vou dar uma introdução que é chata, é uma introdução chata. Por que tem que falar essas coisas? É porque nós não estamos alienados do mundo, concordam? Exato. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas sabemos o que está acontecendo no mundo. E nós estamos nesse mundo para falar também para as pessoas do nosso Deus, do Salvador. Mas ninguém fala do Salvador se não falar que há um Criador também, o nosso Deus Criador. Mas você precisa saber o que as pessoas pensam do Criador. O que a moçada tem aprendido na escola sobre criação, sobre origem da vida, origem do universo. Então, nós precisamos falar isso. Mas antes, vamos ler Gênesis 1, versículo 1, que nós já sabemos até de cor, né? O que diz lá? No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tem duas coisas importantes e diferentes que às vezes as pessoas misturam. Existe a origem do universo e existe a origem da vida. São duas coisas diferentes. Como surgiu o universo? Ou o mundo, e como surgiu a vida, porque nesse mundo criado ou existido, né, alguma coisa está dentro dele. Por exemplo, você está dentro do mundo, você faz parte desse universo, você é um ser vivo. As plantas são seres vivos, os animais são seres vivos. Da onde surgiu? Isso nos diz respeito à origem da vida. Mas antes que houvesse vida, precisaria existir o universo, onde a vida estaria contida. O que o mundo pensa sobre o universo? Talvez você tenha alguma ideia. Eu vou aqui dar 5 teorias. 6, a sexta é o criacionismo. Nós não chamamos de teoria, nós, né? Porque não é uma teoria para nós, é uma crença, é uma fé, é uma certeza que nós temos pela palavra de Deus. Mas o que as pessoas que já pensaram sobre o universo, sobre a origem, de onde tudo surgiu, o que elas falam? Então eu peço que você preste atenção, mesmo não sendo algo que você está falando todos os dias. E eu queria que você tentasse conectar uma teoria com a outra, que depois eu vou fazer essa pergunta. O que elas têm em comum, tá bom? Então a primeira teoria que eu quero apresentar para vocês é a teoria do Big Bang. Big quer dizer grande. Bang quer dizer boom. Uma explosão. Uma grande explosão. Então essa é a primeira teoria. Há 14 bilhões de anos, não dá nem para imaginar quanto tempo que é isso, né? Tinha um átomo. Átomo é a menor partícula que nós teríamos de alguma coisa. Você não vê, né? Inclusive átomo quer dizer não divisível. A quer dizer não, tomo, divisão. Por exemplo, algumas enciclopédias têm tomo 1, tomo 2, tomo 3. São divisões de uma mesma enciclopédia. Então, átomo seria não divisão, não divisível. Esse nome ficou já ultrapassado, porque conseguiram dividir o átomo e virou bomba atômica. Aquela grande explosão que vocês já ouviram, aquele cogumelo, né? Aquela foto daquele cogumelo, aquela foi a explosão do átomo. Então a bomba atômica, eles conseguiram dividir o átomo.
A menor partícula eles conseguiram dividir. Então, há 14 bilhões de anos havia um átomo. Esse átomo era muito quente, uma temperatura absurda. Mas alguma coisa aconteceu que ele começou a esfriar. Você sabe que essa mudança de temperatura pode ocasionar alguma coisa. Por exemplo, quando está muito calor, e aí vem uma frente fria e bate naquele calor, aí você tem raios e trovões, né? E aquela chuva bem pesada. Então esse átomo, que era muito quente, começou a esfriar. E aí houve uma grande explosão. E com essa explosão surgiu o nosso universo, onde nós moramos. Tá bem? Essa foi a primeira teoria, a origem do universo, o Big Bang. A outra teoria é a gravidade quântica de Loop. É para comer no café da manhã que a gente toma? Então, essa gravidade quântica de Loop. Você já viu uma foto em computador ou em celular? Se você aumenta essa foto, aumenta. Quando você aumenta muito uma foto, você já não vê mais aquela foto. O que você vê? Pequenos pontos. Uns pontinhos, uns grãozinhos. É uma imagem toda granulada. Aquilo se chama pixels. Né? Pixels. Então até tem algumas imagens que elas não são muito boas, elas não são tiradas de uma câmera boa, da câmera do celular, elas não são muito boas. Então, se você vai ampliar aquela foto, ela fica toda meio distorcida, porque ela não tem bons pixels, né? Tem muita quantidade, fica tudo granulado. Bom, essa teoria quântica, gravitacional quântica em loop, quer dizer que havia muitos universos, muitos universos já existiam, e eles eram como grãozinhos. E dentre esses surgiu o nosso universo, onde nós habitamos. E eles foram se juntando, vários universos, e nós temos o nosso. O que vocês estão achando até agora? Tá bom, vai aguentando. De tantos universos que havia um especial, que é o nosso universo, onde nós estamos morando. A terceira teoria, teoria M. Eu nunca soube por que M. Talvez de matéria, eu não sei. Mas se chama teoria M. A teoria M é a seguinte: havia outros universos, como nós já vimos, e eles iam se expandindo, e eles começaram a bater um no outro, chocar um universo no outro. E nessas batidas, nesses desastres de universo batendo um no outro, surgiu o nosso universo. Essa é a teoria M. Estou tentando explicar de uma maneira que eu entendesse, né? Agora eu estou tentando explicar para vocês de uma maneira que vocês entendam também. Então, teoria do Big Bang, explosão. Teoria gravitacional quântica em loop, que é aquele monte de universo, aí tira um desses aí, esse é o nosso, surgiu o nosso. Aí tem a teoria M, que os universos tinham vários também, começaram a bater um no outro, e aí surgiu o nosso universo, onde nós moramos. Aí tem a outra teoria, a seleção natural cosmológica. Seleção natural cosmológica. Cosmo quer dizer universo, o mundo. Então houve muitos universos e aconteceu alguma coisa em que o nosso foi selecionado para nós morarmos. Então o nosso universo ganhou dos outros universos e tem aí o nosso universo para nós morarmos.
Por que eu não estou falando terra? Eu estou falando universo em vez de terra. Alguém tem ideia? Porque terra é diferente de universo. Terra é só uma partezinha do universo. Por exemplo, nós estamos num planeta chamado Terra, mas tem mais 8 planetas e um que deixou de ser planeta. Era planeta, agora não é mais. O Plutão, né? E nós estamos girando em volta de uma grande estrela chamada Sol. Essa é a nossa galáxia, chamada Via Láctea. Mas tem bilhões de outras galáxias. E tudo isso forma o universo. Que une, né? Um só, o universo todo. Você mora só numa partezinha do universo chamado Terra. Então, nessa seleção natural, surgiu o nosso universo. Mais uma, aguenta aí mais uma, tá? A quinta teoria. Me parece que não tem mais teorias do que 5. São 5 teorias. É chamado de universo oscilante. Você lembra do Big Bang? O átomo muito quente que se esfriou e explodiu, formando o nosso universo. Essa outra teoria, o universo oscilante, é o contrário. É o Big Crunch. Tem o Big Bang, tem o Big Crunch. Crunch em inglês quer dizer esmagar. O que aconteceu é que os universos existiam, só que eles foram diminuindo e foram esmagados, para depois explodir de novo. E ao explodir de novo surgiu o nosso universo. Essa teoria do universo oscilante. E a última teoria, que nós não chamamos de teoria, é do criacionismo. Criacionismo é essa aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo foi feito por um ser. Ele criou todas as coisas. Tá bom? Vocês pegaram aí um pouquinho a teoria do Big Bang, a gravidade quântica em loop. Aí nós tivemos a teoria do M, seleção natural, universo oscilante. São 5 teorias de como surgiu o universo. Queria perguntar para vocês o que elas têm em comum. Pode pensar aí um pouquinho. O ateísmo, talvez? Talvez o ateísmo. Talvez o ateísmo. Todas elas surgiram. Todas elas surgiram. É mais ou menos igual ele, todas elas partem do princípio de que alguma coisa já existia antes. Ah, sim. Todas elas excluem Deus. Todas elas excluem Deus. Tem o chamado criacionismo ateísta, que ele usa essas teorias para dizer que está faltando alguma coisa nisso aqui, que é o que vocês falaram. Alguma coisa já existia. Então, o Big Bang, a grande explosão, Deus teria feito essa grande explosão. Então esse é chamado evolucionismo teísta, ou seja, as coisas se evoluíram, essas teorias são verdadeiras, mas a causa por trás que os cientistas não reconhecem é Deus. Não caia nessa, tá? Não caia nessa furada. Nenhuma delas pode ser provada. Nenhuma delas pode ser provada. Exatamente. Aí vira fé. É. 14 milhões de alguém ia estar lá. Alguém ou melhor, Por isso é teoria. Ninguém consegue provar. Eles estão tentando provar. Eles tentaram fazer algo, eu não sei se foi na Dinamarca, a partícula Deus, onde eles fizeram uma máquina grande para girar um átomo bem forte. A primeira vez estourou tudo, não deu certo. Aí eles reformaram e eles estão tentando provar qual é a partícula Deus. Não é que eles acreditam em Deus, partícula Deus seria da onde surgiu tudo. Bom, então,
Essas são as teorias do universo. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre essas teorias? Tá bom. Da onde teria surgido o universo? Todas elas têm em comum o seguinte: tinha um monte de universo que bateu um no outro. Tinha um átomo que esfriou, explodiu, aí surgiu o universo. Ou seja, já tinha alguma coisa ali. Da onde surgiu essa coisa? Então os cientistas não querem, eles não sabem, e eles também não querem entrar nessa discussão. Para eles, eles partem de algo que já existe. Como existe, eles ainda não sabem, ainda não pesquisaram. Eles só partem do ponto a partir do nosso universo. Como surgiu o nosso universo? Antes disso, para eles não interessa, pelo menos no momento. Tá bom? Agora, para os mais desavisados, se alguém estiver assim pensando, o pastor crê em tanta coisa que eu não creio. Então, eu não falei que eu creio nessas coisas. Estou só dizendo como que o mundo pensa a respeito da existência do nosso universo, da origem do nosso universo. Tá bom, eles não explicaram, né? Mas pelo menos falaram aonde eles pensam que surgiu o nosso universo. Agora vamos falar de outra coisa. Eu falei de duas coisas que precisam ser explicadas: a origem do universo e a outra coisa? Da vida. A origem da vida. Então digamos que o universo já está pronto. A Terra já está aí. Agora eles têm que explicar de onde surgiu a vida que há dentro da Terra. Então eles tentam explicar dessa maneira. Aí são só duas, tá? Ela teve 5. A origem da vida são apenas 2. 3 contando com o que nós pensamos, o criacionismo. Então a primeira teoria é a panspermia. Panspermia. Vem de sementes. Sementes foram plantadas no nosso universo, ou melhor, na Terra. Foram plantadas. Como é que a vida surgiu aqui? Então ela veio de fora. Já assistiram o desenho, a animação Era do Gelo? Não teve uma chuva? Não vai me estragar aquilo, hein? Pera aí. Aquilo é ótimo. E aquele esquilinho então, tem uma hora, uma parte que começa a cair meteoritos, né? Meteoro é gigantesco. Meteoritos são as lascas dos meteoros de algum planeta, né? Então começa a cair essas pedras. Então essas pedras vieram carregadas de vida orgânica. Então, ao cair aqui foi inoculado, ou seja, foi o nascimento da vida. Assim como o nascimento da vida que nós conhecemos, né, do ser humano, o espermatozoide, ele encontra um óvulo, começa a vida, não é assim? E assim o senhor acredita que a concepção ela foi gerada desde o ventre? Eu creio nisso. Creio nisso. Então, esses meteoritos que já vieram dentro deles, vida orgânica, foram inoculados, foram injetados aqui na Terra. Aí, quem mais recebeu isso foi o oceano. Quer dizer, os oceanos eles tinham mais capacidade de gerar vida. Aí começou aquela vida a surgir no oceano, aí eles chamam de sopa orgânica. Começou uma sopa orgânica. Igual aqueles girinozinhos que você vê assim na água, aquilo lá vai virar um sapo. Não sei se você sabia disso, né? Girino vai virar um sapo. Então essa sopa orgânica ali foi formando tudo. Então essa é uma das teorias. Panspermia. A outra leva o nome de 2 cientistas, que é a hipótese de Oparin e Haldane. Oparin e Haldane são 2 cientistas. O que eles falavam, esses 2 cientistas? Que no início a nossa atmosfera ela era composta de alguns elementos. Os principais eram amônia, hidrogênio
e metano. Então havia um vapor de água. E esse vapor levava para cima todos esses elementos: amônia, hidrogênio e metano. E esse vapor começou a diluir em forma de chuva e cair sobre a terra. E a terra começou a receber todos esses elementos. Ah, sim, esqueci de falar como é que caiu essa chuva. Então, no meio dessas nuvens todas, houve uma descarga elétrica, ou descargas elétricas, raios, né? Batendo nesse vapor, nessa nuvem, aí despejou, precipitou aqueles elementos em forma de chuva. E aí, caindo na terra, começou a produzir, começo da vida. Caindo nos oceanos, começou a produzir aquilo que eu já falei, de uma sopa orgânica. Aí surgiu algo igual um girino, aí foi crescendo, formando outro ser, aí desse ser formando outro, aí chega no macaco, tipo macaco, né? Aí surgiu o ser humano, assim que eles falam que surgiu. Tem um elo perdido que ninguém sabe onde está, né? Falta eles acharem esse elo perdido. Então é isso a origem da vida. E tem a outra teoria que nós chamamos de teoria, a nossa crença, a nossa fé, que é a palavra de Deus. Vocês estão espantados, né? Cansa, essas coisas cansa de ler, cansa de pensar. Eu fico pensando nesses alunos que têm que aguentar isso o tempo todo como uma verdade, né? Pastor, antes de eu conhecer um pouco da palavra de Deus, meu tio contava para mim que a girafa não nasceu com pescoçudo, ela ficou depois. Um tempo muito difícil. Quem falou isso? Meu tio. Seu tio, olha. E aí ela ia se esticando para pegar as coisas longe, porque não tinha o que comer, e ela foi esticando. E aí elas ficaram com aquele pescoção, né? Não era pescoçudo. Tá. Então eu não conhecia a palavra de Deus, e teve umas vezes que eu pensava assim, que pode ser. Agora hoje conhecendo a palavra de Deus, Mas sabe que seu tio, ele falava isso aí, talvez as pessoas falam que ele era doido, mas tem a teoria de um homem chamado Lamarck, teoria de Lamarck, que fala exatamente isso e fala da girafa. A girafa era de pescoço normal. Mas aí foi acabando a alimentação aqui, então tinha que pegar na árvore. E a árvore ia acabando na copa da árvore embaixo, então tinha que esticar. E nesse esticar o pescoço dela ia se esticando. E quando ela teve o filhinho, olha que bonitinho, saiu com o pescoço grande. Mas naquela época só tinha girafa na terra também, né? Só tinha girafa. Não todos os outros iam ter pessoas. e os que não eram pescoçudos morreram. A girafa podia pedir para os passarinhos, dá para derrubar umas folhas aí para mim, né? Então, meus irmãos, é isso. Então, seu tio tirou da teoria de Lamarck. Olha lá, estudante, seu tio. Sim. Meus irmãos, então eu falei da teoria da origem do universo, a teoria ou as teorias da origem da vida, e claro que nós temos o que nós pensamos da palavra de Deus. E antes de entrar no nosso estudo propriamente de Gênesis, eu vou pedir a ajuda de vocês e nós vamos folhear a Bíblia em alguns lugares, tá bom? Por que é importante crer num Deus Criador? Um Deus pessoal. Porque todas essas teorias excluem, o Darcy falou e também a Aninha falou, exclui Deus. Essas teorias excluem Deus, um ser pessoal. Muitos de nós, eu mesmo já falei que Einstein cria em Deus. Einstein não era cristão, tá? Ele era um judeu e nem ele era teísta, ou seja, ele não acreditava em Deus, ele era panteísta. Ele achava que tudo era Deus e Deus era tudo. Mas as pessoas não querem acreditar que haja um Deus pessoal.
mas existe um Deus pessoal, nós cremos nisso. E por que é importante? Eu estou falando tudo isso para os irmãos porque a gente precisa ter base das coisas, você não precisa decorar nada disso que eu falei, eu não decorei. Mas nós vivemos num mundo em que quando você está falando da criação, talvez a pessoa está rindo da sua cara. Mas você pode se antecipar e falar, eu sei que você pensa que existe outras teorias de origem da vida. Eu até já ouvi falar de algumas, aí você pode falar. Você sabe que esse mundo não concorda com Deus. O problema é que muitos crentes não acreditam na origem da vida e do universo como nós ensinamos na palavra. Alguém falou o seguinte, que se você não crê em Gênesis 1, ou 2, ou 3, alguns falam até Gênesis 10, outros falam até Gênesis 12. Se você não crê nesse começo, nem adianta você ler a Bíblia mais, você não acredita em mais nada. Porque a Bíblia toda é baseada nisso que nós estamos falando, na origem do universo e na origem da vida. Porque se não tem um Deus criador pessoal, você não precisa acreditar em nada desse livro. Porque quem falou foi Ele, aquele que você não acredita. Agora, se existe um Deus pessoal, criador do universo e originador da vida, então tudo que esse livro fala é verdade. Porque como o Joãozinho falou, quem que estava lá? Foi Moisés que escreveu, mas ele não estava lá. Quem estava lá? Só Ele. Só Ele. Se é que Ele existe. Porque se Ele não existe, ou se não existe um Deus criador, para de perder tempo, não existe mais nada. Pode viver como o mundo vive. O pastor estava na Trindade, né? Ele fala o Espírito de Deus pairava. Isso. Então o Espírito seria o Espírito Santo. Espírito Santo. E a sabedoria, quando ele fala sabedoria, quando ele criou, seria Deus a sabedoria, né? Deus sábio, Jesus Cristo, porque Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem façamos? Ele e mais as pessoas da Trindade. Eu tenho treinado assim, até agora já para responder. Eu falei, quando você entrar na faculdade, vai ter gente dizendo na ideologia que você é macaco. Você fala para a pessoa, sim, com certeza, vem do macaco. Eu já falei para ela, com certeza você fala, sim, a tua família veio do macaco. Tá certo? A minha não. A sua professora. Tá certinho você orientar assim. Só que eu pediria para você considerar diminuir mais 12 anos. Não na faculdade, no jardim de infância. No primeiro ano. Sim. Já estão ensinando assim. Então vamos lá, por que é importante crer no Deus Criador? Poderia perguntar isso para vocês. Eu poderia falar, mas vamos deixar a Bíblia falar. Por que é importante crer no Deus Criador? Primeiro, são 12 razões. Vamos falar tudo agora. Porque Ele é a nossa bússola moral. Todo mundo sabe que a bússola, aquele aparelhinho, que ele funciona com campo magnético, ele sempre vai direcionar para um dos pontos cardeais, que é o norte. Por isso que a gente fala, eu preciso de um norte na minha vida. E a bússola sempre aponta para o norte, por causa do magnetismo da Terra, tá bom? Ela sempre vai para o norte. Não sei que tiver um defeito ali na bússola. Tá bom? Então nós precisamos de um norte. Nós precisamos de uma direção. Não é possível você ficar no mundo sem saber da onde eu vim, da onde veio o universo, da onde veio a vida, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Sua bússola está assim, ó, para cá, para lá, sem norte, sem rumo. Então, por que precisamos crer num Deus Criador pessoal? Porque Ele é a nossa bússola moral. Uma coisa, quando você encontrar um ateu, nunca fale de Deus. É interessante, né? Nunca fale de Deus, porque Ele que vai puxar o assunto de Deus. Ele nem acredita em Deus e Ele que vai perguntar para você de Deus. Ele está sempre te provocando.
fala de uma coisa que ele detesta, ele tem pavor que alguém pergunte isso. Você encosta o rosto nele assim, ó, e fala assim: dá um murro bem dado na minha cara. E se ele der, hein, Joãozinho? Hoje em dia é melhor não arriscar isso não. Então você fala assim, ó: tá vendo aquele cara ali, ó, com a camisa do time ali? Vai lá e dá um soco bem no meio do nariz dele. Você tem que falar com o ateu assim. O que eu quero dizer com isso? Ele vai fazer isso? Aí você vai perguntar. Mentira. Aí você pergunta para ele: por que você não faz isso? Ele não gosta que você faz esse tipo de pergunta. Você está falando de Deus? Você não está falando de Deus. Você está falando do quê? Moral. Ateu não gosta que fala de moral, porque ele fala que tudo veio do acaso, tudo veio da evolução e tudo mais. Quando chega nesse negócio que tem dentro dele, chamado moral, ele não gosta, porque tem alguma coisa que ele não consegue controlar. Porque o ateu quer controlar tudo. Ele quer controlar o seu destino. Ele quer controlar a sua vida. E ele quer falar que quando morrer acabou tudo. E ele não sabe explicar por que ele é uma pessoa boa. Ele não sabe explicar por que ele não consegue fazer o mal. Que existe algo dentro dele. E aí quando você fala: não é um processo evolutivo isso? Por que alguma pessoa mataria o outro como se estivesse palitando o dente? Sem problema nenhum. E você não consegue. Não é um processo evolutivo? Será que ele é menos evoluído do que você? Então é isso. Bússola moral. Nós precisamos crer num Deus Criador, porque é a nossa única bússola moral. Alguém pode ler Jó 4,17? Nossa, vamos ler duas referências. Estou gastando tempo com coisa que me interessava, né? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Está vendo? Isso aqui é bússola moral. O homem pode ser puro diante do seu Criador? Diante de quem? O Criador. É a sua bússola moral. E ainda que a gente fale: o que é uma pessoa boa? Pergunta para um ateu: o que é uma pessoa boa? Não existe bom nem mal. Não, mas então quer dizer que alguém matar o outro está tudo bem? Não. Ele não gosta, eu estou falando sério, irmãos. Não fale com o ateu de Deus, fala sempre da moral. Por que um mata e o outro não mata? Por que uma pessoa é tão má e outra pessoa faz o bem para os outros? Um homem, e aí se ele fala: algumas pessoas são boas, outras são más. Quem que disse o que é certo e o que é errado? Quem disse o que é bom e o que é mal? E se eu quiser falar que um assassino é uma boa pessoa? Porque ele está matando pessoas, talvez, que deveriam morrer mesmo. Então, parte por esse lado. Você fala: pastor, eu não consigo fazer isso. Eu sei que você não consegue fazer. Você tem uma bússola moral tão forte que você, até falar isso parece uma heresia. Mas é só assim que você conversa com um ateu. Bússola moral. 2. Por que é importante crer no Deus Criador? Porque Ele é o nosso único socorro. Não tem para quem você pedir socorro. Nem para o ser humano, nem para o universo, nem para nada. Só para Deus Criador. Salmo 124, 8. Alguém pode ler? Salmo 124, 8. Pastor, mas essa bússola moral não abrange a todas as religiões, que seria princípio, ou eu estou errado? Está certa? Ela abrange todas as religiões. A bússola moral não está presa à religião. Está presa a quem? Ser humano. Inclusive o ateu. Ele não acredita em Deus, mas de repente ele não consegue ser um assassino. Vai dar agora. Torne-se um assassino agora. Torne-se um adúltero. Torne-se. Aí você vai falando um monte de coisa que ele também acha que é errado.
Por que não? É mesmo, né? Por que não? Para quem que você tem que prestar contas? Eu não tenho que prestar contas a ninguém. Então faz o que você quiser da vida. Ele não faz. Tem um restritor, algo que restringe o ateu de ser uma pessoa má. Ele não consegue. Em todo ser humano ficou resquícios da santidade de Sim, Deus, independente de tudo, religião. tudo. Você consegue ver um assassino preso fazer coisas boas. De onde que surgiu isso? Então, porque ele é o nosso único socorro. Salmo 129, 8. 124. 124. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Criador. Fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Se não existe um ser assim para pedir socorro, não adianta. Agora, eu não posso pedir socorro para alguém? Pode sim. Mas se você estiver lá no leito de morte, socorro, não deixe eu ir, não deixe eu ir. Alguém consegue? Então, no final das contas, tem que ter alguém que é o seu socorro. E esse que vai te socorrer tem que ser o Criador dos céus e da terra. Alguém que pode criar céus e terra, pode fazer alguma coisa pelas suas criaturas. Então, se não há um Deus Criador, também você não tem socorro nenhum na sua vida. Eu falei que se iam ser só 2 referências, então só isso, tem mais 10. Porque é importante crer no Deus Criador. Então a gente está mexendo com a cabeça dos irmãos para pensar, você não está sozinho, não existe só a sua igreja no mundo, tá? Não existe só a sua cabecinha no mundo, tem um monte. E tem um monte de gente que acredita diferente de você. Que o mundo surgiu disso, daquilo, a vida surgiu de outras coisas. Então fique sabendo disso. E isso é para quê? Para você fortalecer a sua fé. Você precisa crer. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu seria o primeiro a levantar. Quantos aqui tem até coragem de falar do amor de Deus, mas tem pavor de falar de Adão e Eva? Adão e Eva é muita história da carochinha. Então, mas a questão de Adão e Eva, que está naquele espaço que você falou de Gênesis inacreditável, sim. Quando pensamos em cristianismo, a fatia mais grossa do cristianismo, que é o catolicismo, e uma parcela que são os reformados, eles não acreditam. Então, é difícil até dentro do próprio contexto cristão, que chamamos. Exatamente. Hoje. Tem muita gente nas igrejas que não acredita. Gênesis 10 vai cair, agora Gênesis capítulo 1 e 2 dizer assim, 90% do cristianismo não acredita. História da carochinha. Meus irmãos, eu já tive medo, mas não foi lá no começo da vida cristã, não. Recentemente. Eu ia falar de Jesus para uma pessoa, e aí eu ia falar da criação. Falei, esse cara é muito inteligente, se eu falar de Adão e Eva, ele vai rir da minha cara. Você está vendo? Como que já nos afetou? Fala, minha, você que anda aí pelos corredores das faculdades, dos cursinhos. Eu só queria acrescentar uma coisa que o senhor falou sobre a hipótese de Oparin, né? Hoje em dia, até os próprios cientistas já descartaram um pouco isso, porque a teoria deles se baseia numa atmosfera que tem lá, sei lá, que gases. E hoje já descobriram que acham, né, que a atmosfera não é feita daqueles gases. Então já coloca fora toda essa teoria de conservado e molécula que vira ser humano depois. Isso, tá aí. O próprio Einstein falou, eu errei. Quando ele, do Big Bang, falou que estava errado. Os cálculos e tudo mais. Né? O Sheldon é tão legal, né? Tem que desprezar o Big Bang. O Sheldon. Aquela série é engraçada. Bom, meus irmãos, daí, vamos orar e vamos nos fortalecer na fé. Você vai ficar, já está impressionado como que você realmente tem medo de crer em Gênesis 1. Vamos orar. Deus, agradecemos porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra e da vida.
Ó Deus, nós cremos que da maneira como o Senhor mandou escrever na Tua palavra, foi assim que aconteceu. Nós nos arrependemos, ó Pai, porque às vezes nós não temos tanta convicção e nós às vezes temos essa convicção, mas não queremos falar para as pessoas. Por isso nós pedimos, fortalece a nossa fé para crer, ó Pai, desde Gênesis 1, para crermos completamente em toda a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.